Olá, tudo bem com vocês? Vamos aqui para uma live para falar o efeito negativo dos medicamentos. Nossa Senhora, isso é conversa para mais de metro, né? Justamente porque nós estamos acostumados a tratar o organismo com medicamentos. E com o tempo nós vamos percebendo que a coisa não é bem assim, né? Bom, nosso processo, a nossa ideia quando a gente começa a trabalhar a medicina integrativa é a gente começar a ver o organismo como um todo, o organismo como um complexo estruturado, integrado, certo? Que uma coisa está relacionada à outra, tá bom? Vamos dizer assim, na medicina tradicional, aquela medicina que vem sendo apresentada para a gente acaba vendo o organismo como partes, né? Ele não integrado, partes. Tem o coração aqui, tem o fígado ali, tem o estômago acolá, o intestino, cérebro, o olho, nariz, ouvido, tudo de uma forma separada. Então, nós começamos, é vendida a ideia que o organismo ele é separado, tá bom? Então, quando a gente começa a ter uma palpitação, por exemplo, nós vamos procurar o cardiologista. Quando nós temos uma dor no estômago, nós vamos procurar o gastro. E assim por diante, né? Uma infecção intestinal, nós vamos procurar o gastro. Uma cistite, nós vamos procurar o nefrologista. Então, por essa ideia de separar o organismo, nós começamos a vê-lo como, vamos dizer assim, pedaços, tá bom? E isso existe uma ideia por trás disso, existe um sentido por trás disso. Qual seria? Quando a gente vê o organismo separado, nós vamos tratar cada sintoma em si. Eu estou com uma pressão alta, eu vou tomar remédio para pressão. Eu estou com taquicardia, eu vou tomar um remédio para taquicardia. Eu estou com dor no ombro, eu vou tomar o remédio para dor no ombro. E com isso, o leque de medicamentos que as pessoas estão utilizando cada vez vai aumentando mais, justamente por conta dessa fragmentação que vai acontecendo no corpo humano, tá? Quem tem interesse nisso tudo, né? Vocês pensam um pouquinho, aonde está o interesse em separar o organismo, separar o corpo humano, para a gente ir tratando os sintomas, né? Quanto mais a gente separa, quanto mais sintomas nós vamos ter, mais medicamentos são desenvolvidos para cada sintoma, mais as pessoas vão tomar remédio para cada sintoma. Deu para entender? Tá bom? Então, é assim que faz, tá? Quando a gente começa a entender que o corpo humano é algo integrado, certo? Que não existe uma separação, existe um processo contínuo, junto, algo funcionando, né, de uma forma harmônica, tá? Então vamos pensar no sangue. O sangue está englobando todas as nossas células. O sangue alimenta todas as nossas células. Se vocês forem imaginar, a maioria das nossas células, elas são umas ilhas. Elas estão ali paradinhas e recebem os nutrientes através do sangue e também através do sangue é jogado os dejetos produzidos pelo funcionamento celular, né? Vamos pensar o coração. O coração é uma ilha, ele recebe alimentação via sanguínea, essas células vão funcionar, elas vão produzir dejetos, vão produzir metabólitos, esses metabólitos são despejados novamente no sangue, que porventura depois vai ser filtrado ou pelo rim ou pelo fígado, assim por diante. O corpo tem uma forma integrada, é complexa, mas é integrada, de se funcionar,
tá? E isso não está acontecendo só no coração, está acontecendo praticamente em todas as nossas células que estão ali paradinhas. Elas não saem da onde elas estão, vão no supermercado fazer compra e voltam. Não, elas recebem toda a sua subsistência, todos os seus nutrientes para poder fazer o processo de funcionamento, seu processo fisiológico, tá? Dá para a gente entender isso de uma forma bem fácil, tá bom? Bem, mas como hoje nós temos uma ideia separada do organismo, nós estamos tratando o corpo por sintomas. Vamos pegar aqui uma pessoa com azia, né? Ela come qualquer coisa, aí ela tem azia. Ela vai procurar o gastro ou o clínico vai passar um antiácido para ela. Maravilha! Você vai e você recebe lá um Prazol da vida, tá? O que esse medicamento vai fazer? Ele vai diminuir a produção ácida do estômago, tá? E bacana, a pessoa normalmente vai ter uma melhora da sua azia. Agora, gente, vamos pensar no complexo que é isso? Quando as nossas células, elas precisam de elementos básicos para funcionar, tá? Vamos lá, alguns: água, oxigênio e nutrientes, né? Micronutrientes. Só que nós não comemos micronutrientes, nós comemos macronutrientes. Nós comemos carne, arroz, feijão, verduras, legumes e assim por diante. O órgão responsável em transformar a carne, arroz, feijão, legumes em micronutrientes é o estômago, através do seu ácido. O ácido vai banhar esses alimentos que já foram mastigados e com isso dissolver, fragmentar ainda mais esses macronutrientes para poderem chegar lá no intestino como micronutrientes e serem absorvidos. Só que essa pessoa que estava com azia está tomando um antiácido. Então, o estômago dela não produz ácido suficiente para poder dissolver os alimentos. Olha que coisa! Então, dependendo do tempo que você vem usando antiácidos, tudo bem, você não está sentindo azia, mas você começa a ter um processo crônico de desnutrição, porque os seus alimentos não estão devidamente quebrados e você não vai estar absorvendo devidamente os seus nutrientes. Fora que esses Prazol da vida, eles impedem algumas substâncias de serem produzidas, de serem ativadas pelo ácido do estômago, também ocasionando uma má absorção de outros nutrientes, tá? E isso vai levando processos crônicos, um em cima do outro, pelo fato simples de você tratar uma azia. Só que aí, quando a gente começa a indagar por que aquele corpo está com azia, né? Na maioria das vezes é por um alimento que aquele organismo está recebendo que ele não deseja, tá? Isso é muito comum quando você ingere a farinha de trigo, né? O glúten, como o si, às vezes derivados do leite, açúcar e assim por diante, você pode ter um processo de azia. Bom, então a coisa que mais a gente tem que verificar é o organismo como um todo, é aquele funcionamento global, aonde realmente a gente deve tocar para fazer aquele corpo voltar a funcionar. Vou contar um segredo para vocês: a azia não é falta de ácido, na verdade, não é excesso de ácido, na verdade é falta de acidez, certo? Porque está ali um mau funcionamento daquele estômago. Eu dando um antiácido, eu vou estar diminuindo a acidez, claro que vai ser acidez no esôfago, e com isso a gente tem uma falsa melhora dos sintomas, acreditando que aquilo ali está sendo benéfico para o teu organismo, mas no final das contas não está. E é muito comum você ver aí no grupo que você conhece, nos seus grupos de amigos, pessoas que utilizam esses prazóis da vida de uma forma crônica.
todo dia eles tomam um comprimido desse, tá? Bom, outra coisa, certo? Como a gente vem falando aqui, né? É muito comum nós encontrarmos hoje pessoas que estão com o sangue inflamado, né? Eu costumo fazer uma análise na consulta, que é a microscopia de campo escuro, tá? E aí na microscopia de campo escuro eu consigo analisar um sangue da pessoa. A gente vai lá, pega uma gotinha de sangue, põe numa lâmina, a gente coloca no microscópio, esse microscópio vai projetar numa televisão, a qual o paciente pode, com certeza, estar vendo juntamente com a gente aquilo que a gente está analisando, tá? Então, quando a gente tem uma estrutura aí de cima, ó, você vê esse aglomerado, praticamente a gente não consegue ver uma célula separada. Na hora que eu bato o olho aqui, eu sei que o corpo está inflamado, tá? Corpo inflamado. E aqui embaixo é esse mesmo corpo lá, depois de tratado aqui com hidrogênio molecular. 40, 50 minutos depois, você já começa a notar as células individuais. Gente, o nosso organismo, quando ele está inflamado, começa a haver um processo acelerado de envelhecimento, radicais livres em excesso, um excesso de sintomas que podem afetar praticamente todos os nossos órgãos, todas as nossas estruturas, cérebro, rim, as nossas glândulas, fígado, intestino, coração, né, pulmão, os olhos e assim por diante, tá? Aí você pensa o seguinte, né? O corpo está inflamado, existe essa inflamação que nós chamamos de estresse oxidativo e esse estresse oxidativo vai afetar, por exemplo, o cérebro. A pessoa vai ficar deprimida, por exemplo, deprimida. Aí ela vai procurar um psiquiatra, o psiquiatra vai passar um antidepressivo para ela, tá bom? Qual é o objetivo? De cessar o sintoma. Porém, esse antidepressivo vai estar, porventura, mudando o processo de inflamação? Não vai melhorar a inflamação, certo? Vamos supor lá um paciente que começa a estar inflamado e aí começa a ter vertigens, né? Aí ele fala assim, estou com labirintite. A inflamação está no ouvido? Não, ela não está no ouvido. A inflamação está no organismo, no corpo, em todo o nosso organismo, porque está lá no sangue. E é o sangue que banha o nosso corpo como um todo, tá? Mas a pessoa está com labirintite, onde ela vai? Ela vai no otorrino. O otorrino chega para ela e passa, sei lá, um remédio para vertigem, certo? E, de certa forma, pode até funcionar, tá bom? Mas o processo lá real, que é o processo inflamatório, não está adequado, tá bom? Então, gente, imagina um corpo aí, ó, olha só, com todos esses órgãos, um corpo em estresse oxidativo, um corpo inflamado, ele pode sofrer vários sintomas. E aí, dependendo do sintoma, vamos lá, depressão, procura o psiquiatra, toma um remédio. Labirintite, procura um otorrino, toma um remédio. Tá tendo palpitação, procura o cardiologista, toma um remédio. Então, nós vamos somando medicamentos e é óbvio que de antemão parece lógico. Você está com arritmia, você vai tomar um antiarrítmico e está bem, né? Estou fazendo um bem para o meu corpo, estou tratando a minha saúde. Ou o corpo começa a se inflamar, você começa a ter aumento do colesterol, também por um mau funcionamento do fígado, e aí o seu colesterol sobe. Aí você chega no cardiologista, ele olha lá, o seu colesterol está, por exemplo, 230, 240, né? E já sabe que, por norma, né, aquilo ali que está ali na normativa, nos protocolos, fala assim, bom, colesterol acima de 200, nós temos que tomar um remédio para baixar o colesterol. E, de fato, é prescrito as estatinas da vida. Vamos passar a estatina. Agora, gente, vamos pensar bem, né? Esses medicamentos que nós utilizamos para os sintomas que nós procuramos atendimento. Esses medicamentos, eles existem no nosso corpo, né? Nós nascemos com eles, eles já estavam na nossa estrutura, certo? Aí a gente pensa bem assim, tá?
eu vejo que existem duas medicinas assim básicas. A medicina aguda e a crônica. O que é a medicina aguda? A medicina aguda é aquela que a gente precisa fazer uma transformação ali imediata. O paciente deu um infarto, deu uma trombose, deu um AVC, que a gente tem que fazer algo ali emergencial para poder fazer uma reversão daquele sintoma que pode ser muito prejudicial, pode levar ao óbito, por exemplo. Então, nós abrimos mão, nós utilizamos uma medicação para mudar aquele sintoma ali de uma forma aguda, para poder salvar aquele organismo, tá? Mas aí existe também a medicina crônica. O que é aquela medicina crônica? A medicina crônica eu estou com uma alteração, por exemplo, hipertensão. Eu estou com a pressão alta e aí eu vou tomar um medicamento o resto da minha vida. Aí você pensa o seguinte: o remédio que você está usando já existia no seu organismo antes de você começar a tomá-lo? Na maioria das vezes a resposta é não, a não ser que seja um suplemento, vitamina D, vitamina C, que isso, nós nascemos com isso, nós temos isso no nosso organismo, tá? Gente, qualquer sintoma que você tenha, qualquer um, seja ele qual for, significa que existe um grupo de células dentro do seu corpo que não está funcionando bem. Se não está funcionando bem, significa que só tem duas alternativas para essas células. Ou está faltando alguma coisa dentro delas, ou alguma coisa está atrapalhando essas células, tá bom? Então, se eu devolver o que está faltando ou tirar aquilo que está atrapalhando, eu dou oportunidade para essas células voltarem a funcionar. Dá para vocês entenderem isso? Então, assim, se você pensar, vamos lá para as estatinas, né? O colesterol aumentou. É por falta de estatina que esse colesterol aumentou? Não, não é por falta de estatina. Então, por que eu dou estatina, certo? Não existe alguma outra coisa para eu poder fazer, né, nesse organismo para fazer com que ele volte a funcionar? Aí vamos para esse quadro aí. Será que ele não está inflamado? Será que ele não está em estresse oxidativo? Aí nós vamos fazer umas análises, né? Quando a gente fala em alimentos que estão alterados pela indústria, tem coisas que a gente pode fazer, né? Alimentos orgânicos, eu sei que é difícil, gente. Olha, alimentos industrializados, em nenhuma hipótese eles vão ser benéficos, né? Por quê? Porque está cheio de conservante, está cheio de substâncias prejudiciais ao nosso organismo. Agora, os alimentos que nós fazemos, por mais que possam estar com agrotóxicos, tem situações, coisas que você pode fazer, banhar ele no hidrogênio molecular, banhar ele no ozônio, no Lugol, certo? Existem coisas que nós podemos fazer para diminuir a concentração desses produtos tóxicos para o nosso organismo, para nos beneficiar, tá? Agora, gente, o nosso organismo é maravilhoso, tá? Quando a gente dá condições dele trabalhar, quando a gente diminui aquilo que é prejudicial, ele tem energia e capacidade suficiente para driblar muitos problemas que nós levamos para ele. Por exemplo, se a gente tirar a farinha de trigo, leite e açúcar, você já vai diminuir a insulina no teu organismo. Há uma tendência de você diminuir o cortisol, ainda mais você tendo uma noite de sono, um sono melhor, né? Uma coisa vai levando a outra, porque esse processo vai desinflamando o organismo. Então, com isso, há uma chance do seu corpo funcionar de uma forma melhor, tá? Bom, só que aí, gente, o que acontece? Quando a gente fala em inflamação, quando a gente fala em estresse oxidativo, o corpo, ele tá com a voltagem dele. Deixa eu pôr aqui uma figura, só para vocês verem aqui uma coisa, tá? Essa figura aqui, olha só. Detox, frequência e nutrição, nesse triângulo no centro aí. Isso aqui é um esboço do que a gente deveria fazer
para fazer o nosso corpo voltar a funcionar, para ele poder estar melhorando, para ele estar num processo de cura, né? Um processo de melhora, um processo de saúde, tá? Então, detox. Detox é tirar aquilo que está sendo prejudicial, certo? Aí nós vamos falar aí de desintoxicação, desparasitação, tem vários processos que a gente pode fazer, tá? Nós já falamos sobre enema de café, existem aparelhos que nos auxiliam nisso, aparelhos de cataforese, né? A hidrovitalis. Aí frequência, a maioria das pessoas ainda não estão familiarizadas com isso, tá? Tudo que está no universo vibra. Essa vibração nós podemos utilizar para nos ajudar. Por exemplo, a frequência de vibração da célula hepática, né? Célula do fígado, a frequência de vibração das células sanguíneas, a frequência de vibração das células da tireoide. Tudo isso você estimula, você potencializa, você facilita o funcionamento dessas estruturas quando você utiliza a frequência adequada, a frequência qual de vibração que elas têm naturalmente, tá? A nutrição nós já falamos um pouquinho, né? Que são os micronutrientes que auxiliam o processo de funcionamento celular. Por trás de tudo isso, né, banhando todo esse processo, nós temos a capacidade elétrica do organismo, que é a nossa voltagem. A nossa voltagem natural é de menos 20 a menos 25 milivolts. Esse é um dos maiores segredos que nós temos. Porque quando nós falamos em tóxicos e elementos prejudiciais, todos eles têm carga elétrica positiva, certo? Eles acabam neutralizando as nossas cargas elétricas negativas, os nossos elétrons, que são responsáveis pela nossa carga elétrica saudável. Nós somos eletricamente negativos. Nós precisamos estar com uma voltagem negativa, entre menos 20 a menos 25 milivolts, para ter um processo fisiológico funcionando, para o nosso corpo estar eletricamente saudável. Pensa um liquidificador 220 volts, colocado numa tomada 110. Ele vai funcionar, mas ele vai funcionar lento. Ele não vai conseguir fazer as suas atividades de uma forma adequada. Entenderam? Então, o que eu preciso? Eu preciso dar voltagem de novo para esse sistema, para os processos fisiológicos voltarem a funcionar adequadamente, tá? Olha que interessante isso, tá bom? Agora, pensa a sua máquina de lavar, tá? A marca da sua máquina de lavar aí na sua casa. Vamos supor que a sua máquina de lavar seja uma Brastemp, certo? Se ela quebrar, com certeza absoluta você não vai levá-la para assistência técnica da Samsung, certo? Por quê? Porque as peças não se encaixam, tá? E aí o que acontece? Vamos dizer que eu insistentemente utilize uma peça de uma marca diferente na minha máquina de lavar de outra marca. Ela não vai funcionar adequadamente, certo? Até que se encaixe um pouquinho, mesmo assim, ela está propensa a dar problema de uma forma muito mais fácil. Aí vamos voltar lá para o nosso organismo, tá? Nós estamos usando substâncias que não existem no nosso corpo humano para tratar o nosso corpo humano. E nós achamos isso de uma forma lógica, porque não fizeram a gente raciocinar sobre isso. Então, cada dia que passa, a pessoa que vai vivendo, vai tendo sintomas diferenciados, o corpo vai desregulando, ela acaba que ela começa a tomar um medicamento, depois ela pode aumentar a dose, ou passar para um segundo medicamento, para um terceiro medicamento. Todos esses medicamentos, né, na maioria das vezes, eles não existem no corpo humano, então eles são incompatíveis com o funcionamento do corpo. Como é que a gente pode imaginar que isso vai trazer um funcionamento adequado para o corpo humano, certo? Então, quando a gente coloca substâncias que não existem no corpo humano para consertar o corpo humano, na verdade,
nós estamos favorecendo esse processo inflamatório, que quando a gente olha na microscopia, a gente vê isso aqui, certo? Uma agregação das hemácias, formação de fibrina, né? Olha só, essas estruturas no meio mexendo aí, parece umas minhoquinhas, né? Elas são mais compridinhas, mexendo. Então, a gente começa a ver alterações inflamatórias no nosso organismo. Então, é muito comum, gente, é muito comum a gente pegar pacientes que utilizam 2, 3, 4 medicamentos. Quando a gente vai olhar a microscopia dessa pessoa, ela está alterada. Ela está em estresse oxidativo, ela está em processo inflamatório, certo? Primeiro porque aquelas substâncias não são compatíveis com o corpo humano. Segundo, uma substância somada a outra, vão se somando, elas são tóxicas, certo? Elas são deletérias ao corpo humano, dependendo da concentração e do tempo que você está usando, ela já passa a ser prejudicial, ela já faz com que seu corpo perca função, né? Comece a se deteriorar. Por quê? Porque é o estresse oxidativo, é o processo inflamatório que acelera o nosso processo de envelhecimento, tá? Olha só que interessante. Vamos aqui, ó, eu vou mostrar uma figura muito bacana para vocês verem aqui, ó. Essa figura aí, ó, olha só. Essa é uma célula normal, né, inicialmente aí bonitinha, redondinha. Aí, ó, essas estruturinhas vermelhinhas, elas estão representando os radicais livres. O estresse oxidativo, olha lá, ó, radicais livres atacando a célula. Aí, com o tempo elas atacando, nós vamos fazer com que esse organismo entre em estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? Já a ação daquele radical livre, ele desidrata o corpo, ele faz as células perderem função. Por quê? Porque elas mudaram a sua estrutura. Vocês verem, ó, a célula encolheu. Pensa o órgão encolhendo, né? Por isso que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai desidratando, a gente vai se fechando, tá? Exatamente por excesso de radicais livres. Isso acontece quando a gente está em estresse oxidativo. E, gente, nós temos gatilhos desse estresse oxidativo e esse excesso de medicamentos não compatíveis ao corpo humano são gatilhos para esse estresse oxidativo, para esse processo de envelhecimento, esse processo de inflamação, certo? Qual é o segredo, então? O que a gente precisa? Voltando lá naquela figurinha que eu utilizei, olha aqui, ó, esta figurinha aqui, nós precisamos tratar o corpo humano aí, ó, com esses 4 processos: desintoxicar, frequências específicas para determinada questão que a gente está querendo no corpo, nutrição adequada, os micronutrientes compatíveis com o corpo humano. Aí você vai pegar o corpo humano, pegar essas células, ver aquilo que realmente está faltando para aquele organismo e você vai dar condições de devolver isso. Você pode fazer isso intramuscular, você pode fazer isso venoso, né? Tá muito na moda a gente fazer os injetáveis, né? Os endovenosos, justamente para você repor nutrientes de uma forma mais rápida para o corpo humano. E a voltagem? A voltagem é o segredo, tá? A voltagem, na minha opinião, é a chave desse processo. É você poder dar condições para o organismo funcionar. Você dá voltagem para ele, capacidade elétrica para as células funcionarem, tá? Hoje, nós podemos, assim, tem várias formas da gente fazer isso, tá? Você produz eletricidade dando nutrientes para as mitocôndrias produzirem ATP, dando hormônios, né? Tem muita gente que faz aí reposição hormonal, melhora a energia, melhora a sua capacidade mental, certo? Mas quando a gente pensa em tratamentos mais específicos, o que é que eu estou usando muito? Eu utilizo bastante o biomodulador,
né, que a gente já falou isso, inclusive nós vamos ter um curso do biomodulador agora, início de maio, certo? Que é um aparelhinho maravilhoso, é um aparelhinho fantástico, esse aparelhinho devolve voltagem, certo? A gente coloca em pontos específicos no organismo, você consegue restaurar eletricamente um órgão, por exemplo, dependendo do ponto que você utiliza. É fundamental a gente entender isso. E algo que eu considero assim um divisor de águas no meu processo de tratamento terapêutico, que é o hidrogênio molecular, tá? O hidrogênio molecular, assim, ó, vindo da água, tá? Que já é algo assim maravilhoso, você consegue devolver elétrons, dar uma recuperada na voltagem do organismo, você favorece o funcionamento daquele corpo. Agora, o hidrogênio de uma forma que a gente possa estar inalando hidrogênio, tá? Como você vê os pacientes nos hospitais inalando oxigênio, você pode simplesmente chegar aqui e inalar hidrogênio. Tem os aparelhinhos de hidrogênio medicinal que você acaba inalando um volume maior de hidrogênio, uma concentração maior. Esse hidrogênio são elétrons. Eles vão entrar no organismo e eles vão neutralizando os radicais livres, as partículas positivas, né, eletricamente positivas, que levam à inflamação no organismo. E isso vai restaurando o funcionamento elétrico do corpo. Olha que maravilha, certo? E aí, o que acontece? Você, recuperando a eletricidade do organismo, recuperando a voltagem do organismo, você dá condições para processos fisiológicos dentro do seu corpo que não estavam sendo feitos, eles passam a voltar a ser feitos. Olha só, né? Aquele hormônio seu que você não produzia, você volta a produzir, porque as suas células começam a ter voltagem de novo, elas começam a ter energia novamente. Então elas vão conseguir produzir, conseguir fazer o seu trabalho, tá? E aí existem formas de você devolver esse hidrogênio. Olha só, existe esse óculos aqui. Esse óculos aconteceu uma coisa maravilhosa semana passada. Um depoimento que a gente teve. Ó, você coloca o óculos. Esse óculos via aqui, ó, os caninhos, vai ser ligado no aparelhinho de hidrogênio medicinal. Vai produzir hidrogênio, vai ficar uma concentração de hidrogênio na sua anatomia ocular. E vai levar hidrogênio para sua retina, para sua esclera, para o seu globo ocular como um todo, tá? E aí nós tivemos o depoimento de uma moça jovem com glaucoma. A pressão do olho dela estava 22. Ela fez uma sessão de hidrogênio molecular com esse óculos e a pressão dela no outro dia estava 14. Até o médico responsável por ela ficou impressionado, até está querendo agora conhecer o hidrogênio relacionado a isso. O que o hidrogênio fez? O hidrogênio diminuiu o estresse oxidativo dentro do olho dela, neutralizou os radicais livres, certo? Se você for imaginar uma doença crônica, praticamente ela só existe uma doença crônica porque existe um estresse oxidativo, porque existe um processo inflamatório. Se você dá condições para o corpo reverter aquilo, imagina o que vai acontecer com os sintomas. Eles vão melhorar, certo? O seu corpo vai funcionar de uma forma mais harmônica e melhor, você devolvendo voltagem, tá? Então, o que é que a gente quer dizer de uma forma central? As medicações químicas, elas são válidas, elas têm o seu lugar, certo? Nós precisamos dela para fazer uma transformação imediata num corpo que esteja doente. Mas quando a gente já passa a utilizá-la de uma forma crônica, ela já começa a ser prejudicial, porque aquela substância não tem no nosso organismo, não tem no nosso corpo. Se algo não tem no nosso corpo e a gente insistentemente coloca no nosso corpo, nós estamos causando um processo inflamatório. Nós estamos prejudicando o funcionamento do nosso organismo. Eu acho que fica muito fácil da gente entender isso,
certo? Como é que a gente tem que tratar o corpo humano de uma forma crônica? Com substâncias que existem no corpo humano, tá? Só para vocês saberem, o hidrogênio molecular, ele existe no corpo humano. Dentro da mitocôndria é produzida hidrogênio molecular quando a gente faz o processo de oxidação do oxigênio. Nós produzimos hidrogênio molecular na nossa microbiota intestinal quando ela está regulada. Ozônio é produzido na nossa mitocôndria. Tá? Nós precisamos de vitamina C que existe no nosso organismo. Nós precisamos de vitamina D que deveria existir no nosso organismo. Os minerais magnésio, zinco, selênio, tudo isso deveria existir no nosso organismo. Então, quando a gente devolve isso, nós estamos ajudando e facilitando o funcionamento dele. Entendeu? Doutor, preciso de atendimento pós-Covid. Pós-Covid, o que tem o pós-Covid? O Covid, ele leva um processo inflamatório crônico dentro do organismo, um mau funcionamento mitocondrial, um mau funcionamento hepático. Se a gente consegue desinflamar esse organismo, a gente dá condições e subsídio para ele voltar a funcionar, tá? Então, existe um segredo para a gente poder trabalhar esse organismo para dar condições dele voltar a funcionar. E a gente tem que usar substâncias que existem dentro do nosso organismo, certo? Eu acho que ficou claro para vocês entenderem isso aí. Tá? E é óbvio que sintomas, quando o corpo não está funcionando bem, sintomas vão aparecendo, né? O intestino não funciona bem, você vai perder cabelo, você vai ter fadiga, você vai ter uma irritabilidade, uma depressão, a visão começa a piorar. Então, várias coisas, como dores no corpo, dores articulares, enfim, gente, certo? O estresse oxidativo, ele leva a sintomas diversos. É muito interessante a gente entender isso, porque fica mais fácil da gente tratar o nosso organismo, tá certo? Então aí fica o entendimento mais global sobre os medicamentos. Os medicamentos, eles têm seus efeitos, a gente deve utilizar, deve ser bem indicado para aquela transformação aguda, né? Uma transformação rápida que a gente precisa tirar a pessoa daquela condição. Mas quando a gente já pensa em parte crônica, aí a gente já tem que começar a raciocinar e verificar como o corpo funciona na sua totalidade, certo? No seu processo global, para a gente poder aí estar regularizando, fazendo com que o corpo volte a funcionar, tá bom? Doutor, os radicais livres têm carga elétrica positiva ou negativa? Positiva, viu? Eu acho que fica fácil da gente entender essa questão, tá? O nosso corpo, ele é eletricamente negativo. Quando a gente começa a ter excesso de radicais livres, nós vamos perdendo essa negatividade do corpo. Então a gente perde o potencial elétrico do nosso organismo, tá bom? E o corpo vai se inflamando. Eu acho que deu para vocês entenderem isso aí, tá ok? Gente, olha, agradeço aí a companhia de vocês, certo? A live vai ficar gravada, tá? Vocês podem enviar para outras pessoas, dê o like de vocês e logo em seguida eu vou estar publicando ela no YouTube para vocês poderem estar aí mandando para outras pessoas. Bacana? Bom, um abraço a todos e até a próxima. Valeu, gente!